nós iremos falar do surrealismo. O surrealismo, ele vem logo após o dadaísmo. Eu quero que você perceba uma coisa. Acabou a guerra. As pessoas, elas querem paz. Elas não querem saber de guerra, arma, de morte, destruição. A palavra-chave é reconstrução, a palavra-chave é esperança, a palavra-chave é tocar adiante. Mas ainda ficava uma turma falando de destruição, de morte, de caos, que era o dadaísmo. O André Breton era um médico, ele era ligado ao grupo, ele rompe com o grupo e, de certa forma, começa a trabalhar uma outra tendência, inspirado nos escritos de Freud. Freud, na época, estava trabalhando a questão da psicanálise. O surrealismo é um mergulho no eu profundo. E um dos que melhor conseguiu trabalhar as teorias psicanalíticas de Freud na arte foi o senhor Salvador Dalí. Nesta tela, conhecida como a tela dos relógios moles, a persistência da memória, note-se, por exemplo, que os relógios eles estão o quê? Caindo, se esvaindo. É como se nós não conseguíssemos segurar o tempo. Vejamos só uma coisa. O nosso dia é composto de 24 horas e parece que essas 24 horas ainda são poucas para nós. Se pudéssemos botar mais horas nisso, a gente ainda agradeceria. Cada dia mais nos é exigido mais coisas, nós temos mais tempo ocupado e parece que o tempo se esvai pelas mãos e não conseguimos retê-lo. Então, a ideia que ele passa é nisso. Uma outra coisa também que eu quero destacar nesta tela é a questão do fundo azul. Geralmente, quando você tem uma imagem azul ao fundo de uma tela surrealista, é a ideia, por exemplo, do infinito, tá? O inconsciente, o eu profundo. Nesta outra aqui, nós temos uma das personagens mais constantes na obra de Salvador Dalí, Gala, a sua esposa. Ela era esposa de um poeta francês chamado Paul Éluard, que o Manuel Bandeira conheceu na Suíça, quando foi para lá para tentar fazer o tratamento com a tuberculose, já na década de 1910. A ideia da tela é a seguinte, é uma experiência que já aconteceu com todos. Você está dormindo e de repente você escuta um barulho, você sente um cheiro de uma comida sendo feita e isso interfere no teu sonho. Então, fazendo uma macarronada lá para o almoço, você está dormindo, está de férias, 11 da manhã, aquela coisa toda, e você sonha comendo aquela macarronada. Pois é exatamente isso o som. Nós vamos observar alguns elementos que eu preciso que você tenha bastante atenção, tá ok? Vamos à tela? Bem, o que é que nós temos aqui? Uma mulher que está nua. A ideia do erótico é muito forte no Dalí. Aquém desta mulher, ao centro aproximadamente, em vermelho, nós temos uma romã. E em torno desta romã, uma abelha está voando. Então tem aquele barulho. E este barulho está provocando o sonho que está além da mulher. Então, no aquém, no primeiro plano, eu tenho a realidade. A mulher é o divisor de águas entre a realidade e o sonho que está no segundo plano. O que é que nós temos no segundo plano? Primeiro, um elefante com pernas grandes, gigantes, como se fossem pernas de pau. Essa aqui é uma representação insólita, muito comum em Salvador Dalí. Observemos que este elefante ele traz em cima dele uma estalagmite, que é uma representação fálica. Aí, à sua esquerda, nós temos esta romã. Da romã sai um peixe, que sai um tigre, que sai outro tigre, que sai uma baioneta. Note que a baioneta está para furar o braço da mulher. No momento exato em que a abelha picar esta mulher, a baioneta furará ela. Então quer dizer, a realidade e o sonho, eles tocam no mesmo instante. Em A Tentação de Santo Antônio, tela do Dalí de 46, que ganhou inclusive um prêmio, você tem o choque entre o sagrado e o humano. Lá no pano de fundo, bem ao centro, você tem uma figura aqui, exatamente o duelo dos dois. O sagrado e o humano, as tentações. E veja que por trás do sagrado há um anjo. O que é que nós temos no nosso canto aqui esquerdo? Santo Antônio, nu, a ideia do erótico,
Eles seguram a cruz aqui como quem diz, eu estou me segurando na minha fé. O cavalo é o símbolo da impetuosidade. Ele vem com as patas invertidas para arrebentar com ele. Observemos, por exemplo, o elefante, que é a ideia da persistência. A persistência da ideia do pecado. E em cima do primeiro elefante, o que é que você tem? Uma moça nua segurando os seios. A ideia da tentação carnal. No segundo elefante, a representação do símbolo fálico. No terceiro elefante, você tem ali um bordel todo. E mais adiante, lá atrás, um elefante onde traz um mosteiro nas costas, como símbolo da vitória, a recompensa por Santo Antônio não ter caído em tentação. Nesta tela, é a Última Ceia. Ele fez uma representação bem diferente de tudo que foi feito antes. O Leonardo da Vinci, quando ele fez aquele belíssimo mural no refeitório de um mosteiro, a Última Ceia, a partir dali, praticamente, ele balizou todas as telas. Todas as representações da Última Ceia do Cristo partem dali. Então, é difícil você fazer algo que rompa com aquilo, que te traga a representatividade. E o Salvador Dalí conseguiu fazer isso. O que foi que ele fez? Ele botou uma mesa de pedra. Notemos que as paredes parecem que são vidros, é como elas se abrissem, e o espiritual e o carnal, ó, estivesse ali entrando no mesmo plano. Há um Jesus sem a barba, quebrando os padrões de época, que está ali fazendo a celebração do pão e do vinho. Os apóstolos, eles estão nesta disposição em torno da mesa. Note que todos eles estão circunspectos, então é muito complicado saber quem é quem, menos um. Há apenas um apóstolo que está de uma cor diferente. Ele está vestido em amarelo. E este apóstolo é Pedro. Mas por que Pedro? Porque o amarelo é a cor do medo. É muito comum se escutar: rapaz, você amarelou naquele dia, né? Quer dizer, você teve medo naquele dia. É exatamente na Última Ceia que o Cristo diz: Pedro, você me negará. Porque o Pedro teria medo de afirmar que era um dos seguidores do Cristo. Agora vamos falar de um pintor que gosta de trabalhar muito com a ideia de ilusão. René Magritte. Magritte trabalha muito com esse jogo do ilusório, que é bem interessante. Em Carta Branca, por exemplo, nós temos um cenário onde há árvores. O que é uma árvore? Não deixa de ser uma coluna. Então, se tem um cavalo passando, então parte dele é mostrado e parte não. Entretanto, as árvores elas não vão representar as colunas, mas os espaços em branco. Para você ter noção do que ele está fazendo, faça a seguinte experiência. Você pega aqui os dedos da mão e você aproxima e começa a olhar fixamente para os dedos da mão. A impressão que terá é que você enxergará através deles e que o espaço em branco que é visível, não. Então é essa experiência de ótica que ele trabalha bem aqui com Carta Branca. Já em Violação, é uma tela muito forte e que traz uma denúncia. Por exemplo, ele mostra como um psicopata, como um cara, de certa forma, um violentador, vê as mulheres. Não como uma pessoa na sua individualidade, mas como um objeto sexual. Magritte, para mostrar isso, ele pegou toda a nudez feminina e colocou no rosto. Os olhos são os seios, o nariz é o umbigo e a boca a vagina. Então ele compôs o rosto feminino, trabalhando exatamente a questão, por exemplo, de como um maníaco sexual vê a mulher, não como um ser marcado pela individualidade, mas apenas como um objeto sexual. Já em Ligações Perigosas, nós temos aqui uma referência muito interessante a Platão, onde você tem o inteligível e o sensível. O que é que Platão disse? Platão disse que nós temos o sensível, que é essa parte que é a matéria, e o inteligível é o mundo das ideias.
Então, um é projeção do outro. Ora, se eu estou em frente a um espelho, o que é o espelho? A imagem ali é o sensível. O inteligível seria eu. Todavia, a moça que segura o espelho, ela tem a imagem refletida, o que não era para ter. E a imagem que está refletida no espelho, ela é bem diferente da forma como, da posição de como essa mulher está. E nesse sentido, percebemos que ele quebra esse conceito de Platão, mostrando uma certa interdependência, quebrando essa interdependência entre o sensível e o inteligível. Agora, em O Império das Luzes, ele vai jogar exatamente como o próprio título da obra diz, com o jogo de luminosidade. Olhe bem para a tela. Pergunta bem direta, bem rápida, bem simples. É dia ou noite? Na verdade, é a mistura dos dois. Se nós observarmos, por exemplo, da casa para baixo, nós faremos que já é noite e que as luzes ali próximas à porta da casa já fazem a iluminação. Diferente, por exemplo, do céu, que já mostra o dia. Então você tem esse jogo de ilusão entre noite e dia. Aqui uma intertextualidade com uma obra impressionista, na verdade com um pintor pré-impressionista, que é o nosso Edouard Manet. Manet fez esta tela chamada Balcão, onde você tem uma grade, você tem duas senhoras aqui, um senhor, e talvez você não consiga ver aqui, tá? Neste vídeo, mas eu sugiro que você procure dar uma olhada em um livro e preferencialmente de uma boa impressão, porque há por trás deste senhor um rapazinho com a bandeja com chá, tá? Então nós temos 4 personagens aqui. Então o que foi que ele fez? Ora, esta tela é uma tela do século XIX. A tela de Magritte é uma tela da metade do século XX. Então esses personagens tecnicamente estariam mortos. Então ele fez esta intertextualidade, só que colocando-os em caixões. Inclusive, o que chama a atenção é esse caixão nessa formatação sentada, né? Como estava a moça anteriormente. Um grande abraço e fiquem com Deus.